Boa tarde a todos. Eu sou a Aline Renner, a Bruna e o Cleiton. A gente mais para cá. A gente é do grupo Realidades e a gente vai apresentar aqui hoje alguns aspectos do processo criativo da obra que a gente expôs agora durante o 17º evento Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, aqui no Museu Nacional de Brasília, na exposição Em Meio 10. Tu pode passar, Cleiton, por favor. Mais um, por favor. A gente começou rapidinho assim com um problema de tradução do título para cá, e a gente resolveu escrever esse parágrafo só para tentar contextualizar. A questão da cegueira, né? O nome da obra, como eu já falei, Contra a Cegueira da Ordem Estabelecida. E essa cegueira do título se refere mais a um estado de espírito, de ser e de sentimento, que funciona ao mesmo tempo como uma condição e como um resultado de um estabelecimento de uma dada ordem. Essa certa ordem, ela só pode surgir a partir dessa cegueira, e o principal efeito dela também é levar a uma cegueira ainda mais profunda e indefinida de um não ver e um não querer ver. Então, isso aqui é basicamente o que eu falei, né, do Grupo Realidades, que a gente apresentou, está lá ainda em exposição mais ou menos, na exposição Em Meio 10. Pode passar. E a gente vai falar, então, brevemente sobre o filme e as relações com o surrealismo e os processos de criação e aspectos tecnológicos, e também uma documentação, né, da exposição e a relevância disso no nosso contexto político atual. Então, a cena que serve de matéria-prima para essa obra é a de abertura do filme Um Cão Andaluz, do Buñuel, com participação do Salvador Dalí. E nessa cena, um homem afia uma navalha, ele testa essa navalha na mão, vê que está bem afiada, ele sai para um terraço, ele vê uma nuvem passando pela lua, corta para um plano bem fechado, vocês devem conhecer, né? Para um plano bem fechado de uma mulher. Uma mão, então, abre bem o olho da mulher, e à medida, corta para a lua de novo, à medida que uma fina nuvem atravessa, né, acompanha esse movimento, então, a navalha que vai abrir, vai seccionar esse olho, essa membrana ocular, e o líquido do cristalino vai ficar pendendo ali, muito espesso para pingar e espesso demais também para escorrer. A gente vai mostrar depois isso. Essa sequência, então, ela é a cena de abertura do filme. Esse filme ele foi feito em 28, exposto em 29, e era um momento de consolidação de uma linguagem do cinema mais clássico, né, de uma narrativa clássica nos Estados Unidos, com as narrativas do Griffith. O Buñuel já tinha trabalhado em 25 e 28 com o cinema, com diversos diretores, principalmente da vanguarda francesa. E ele sugeriu, então, para o Dalí que eles criassem um filme. E o único acordo que eles fizeram é que nada fizesse sentido. Que nada podia ter uma explicação lógica, causal, relacional, nada. Então, eles escreveram o roteiro desse filme em 6 dias. A mãe do Buñuel patrocinou a produção, e fizeram com amigos e tal. A ideia inicial foi a partir de um sonho que cada um teve numa mesma noite. O Dalí sonhou com uma mão da qual saíam formigas, e o Buñuel com alguém que tinha o olho cortado. Assim como essa cena inicial, que a gente vai mostrar depois, nenhuma das outras cenas segue uma relação de causalidade. Eu vou cortando algumas coisas por causa do tempo, né? Então, se por um lado esse filme ele foi concebido como um rompimento às narrativas cinematográficas que se tornavam um padrão para entreter as massas e refletiam os valores de uma burguesia emergente,
Por outro, esse filme também abriu as portas do cinema para o surrealismo, e as portas do surrealismo para os dois jovens artistas que até então não faziam parte do grupo. E depois do filme foram convidados. E depois convidados a se retirar também, mas enfim. Então, já no primeiro parágrafo da obra Estrela da Manhã, Surrealismo, Marxismo, Anarquismo, Situacionismo e Utopia, do Michael Lowy, ele afirma que o surrealismo muito frequentemente tem sido reduzido a formas de expressão como a pintura, a escultura e a poesia. Para o autor, no entanto, embora o surrealismo abarque essas manifestações todas, ele não é, nunca foi, nem nunca vai ser uma escola literária ou artística. Em oposição à racionalidade e à lógica utilitarista que permeiam todas as atitudes, as motivações e os gestos do homem moderno, o surrealismo é, para o Michael Lowy, um protesto, tanto intelectual quanto passional, contra a comercialização da vida e o tédio de uma sociedade burguesa bitolada pelo capital. Eminentemente subversivo, ele busca uma transformação e um reencantamento do mundo, através da recuperação de dimensões que foram erradicadas pela civilização, como a poesia, a paixão, a imaginação, a magia, o mito, os sonhos e as ideias utópicas. Para o Lowy, então, o surrealismo é, antes de tudo, um estado de espírito. Eu esqueci de... Ah, não, tá certo. É esse reencantamento do mundo que a gente encontra no Cão Andaluz. E é desse universo, acima de tudo, crítico, que a gente retira, então, a matéria-prima para essa obra. Assim como Lowy fala que o surrealismo é um estado de espírito que busca perturbar os valores vigentes de uma dada ordem, a cegueira também pode ser pensada como um estado de espírito, uma condição de acriticismo e anestesia no modo de ser ou de não ser no mundo. É só clicar que ele vai, né? Vai começar. Não, em cima da imagem. O som a gente aumenta por aqui, alguém sabe? Essa trilha sonora, ela foi quando foi exibido o filme pela primeira vez, e o Buñuel levou pedras nos bolsos para, caso ele fosse muito reprimido, ele mesmo trocava os discos atrás, trechos, né, dessa composição que é do Richard Wagner. Só então para contextualizar ainda, o título a gente tirou da obra do Carlos Fuentes, que ele faz uma introdução sobre toda a obra do Buñuel, e ele vai falar então que a gente traduziu, que ótimo. A sociedade, não vou conseguir traduzir agora na vida, mas ele vai falar simplesmente isso, que é uma postura contra a sociedade estabelecida, contra a sociedade que se conforma em alguma dada situação na vida. Bom, tá dando para ouvir?
Sobre a instalação da obra, a gente acabou construindo esse trabalho baseado nesse trecho do filme, e a gente construiu uma caixa feita para espiar, e ela é acompanhada de uma imagem. Bom, eu vou passando para as imagens, que a gente está com o tempo um pouquinho corrido, mas aqui tem algumas imagens do nosso processo, como a gente pensou essa caixa, como a gente pensou a projeção ao lado e alguns registros da instalação e de algumas pessoas interagindo com o trabalho. Bom, isso eram os desenhos iniciais, né? Essa caixa, a gente pensou nela inspirada numa bolsa, que é uma bolsa que aparece bastante no filme, é uma imagem recorrente durante o filme inteiro. Na cena específica que a gente recortou para mostrar, ela não aparece, mas ela é importante dentro do filme. E a nossa versão dessa caixa, ela tem, então, um buraco para espiar. Dentro dela, a gente tem uma câmera e um display de LCD. Esse display de LCD ele vem com a mensagem "Abra os seus olhos". Tá em 3 línguas, a gente colocou em espanhol e inglês também. E a câmera, ela tá um pouco escondida ali. Dentro da caixa também tem um Arduino, que é o que controla esse LCD. E a imagem da câmera é levada até um computador. No computador, o grupo desenvolveu um programa em processing que detecta um olho. Toda vez que tem um olho olhando por esse buraco, o programa roda uma outra sequência de vídeo. Desculpa, gente, eu não falei da primeira sequência de vídeo. A primeira sequência de vídeo projetada é só o recorte do homem afiando a navalha. Assim que o olho é detectado pelo programa, aparece uma segunda imagem projetada, que é a cena do olho. Só que o olho que vai ser cortado é o olho que está capturado pelo buraco de espiar. Deu para entender? Esse é o protótipo da nossa caixa. Aí a caixa a gente fez o projeto cortado com a impressora laser. Instalamos os componentes dentro. E aqui algumas imagens da montagem, de como ficou lá no Museu Nacional em Brasília. Essa é a vista frontal da instalação. E esse é o vídeo, né? O vídeo seguinte. Ai, meu Deus. Dá pra colocar Mas acho que ele logar com o nosso, né? Enquanto isso, vai falando. Cleiton, vai falando aí depois. Vou puxar o nosso. Bom, sobre o trabalho, né, que uma das propostas dessa apresentação também é contextualizar ele dentro do cenário político atual do Brasil e dentro do evento também no qual ele foi apresentado. Então, o tema do evento era a dimensão política da arte, e a fala de abertura foi da professora Santaella. Ela explicitou 2 maneiras da arte se aproximar com a política, desses enlaces entre estética e política. Uma delas, que a arte é eminentemente política, que ela trata de temas que são eminentemente políticos e acaba despertando outras subjetividades ou quebrando modelos hierárquicos pré-estabelecidos, ou a arte que, por sua natureza em si só, é política, que se faz valer do processo. Então, foi bem bacana ter assistido a fala da Carolina, porque o nosso projeto tem muito a ver com isso também, né, com o processo todo que está integrando a obra de alguma forma e compondo a poética dela, a poética do projeto. E aqui tem uma simulação de interação, e depois tem uma cena que é bem interessante. Aqui, como ela estava exposta em Brasília, a caixa e o suporte para a caixa foram feitos o corte a laser e a luminária para poder gerar a iluminação necessária para captar o olho na interação. Então, a pessoa abria essa escotilha.
essa portinhola para daí acessar a mensagem que estava dentro, que pedia de uma maneira imperativa que a pessoa abrisse os olhos. E daí tem essa... Pode ser. E essa é uma cena de interação que foi no dia da abertura da exposição, que é bem interessante e mostra um pouco o que a gente tinha pensado e como que se deu a recepção da obra por parte do público. A visitante leu a descrição da obra, que falava algo de espiar, de tentar... E é assim, completamente aleatório, não é... Até que ela percebe a portinhola. E a câmera capta o olho dela na instalação. E isso foi uma coisa recorrente na instalação. Várias pessoas chegavam procurando algum buraco para espiar, procurando uma fresta e acabavam tendo o olho capturado. E nisso, até essa análise que a gente faz aqui acaba sendo muito limitada e muito pontual, uma vez que nós somos os próprios autores e estamos fazendo a leitura da obra. Mas a gente já trabalha dentro dessa impossibilidade de abarcar todas as leituras para poder falar do trabalho, né? E então, de uma certa forma, a gente encara esse gesto do olhar como se fosse um antídoto para esse momento que a gente está, em que está sendo propagadas várias inverdades por todos os meios. Então, talvez o gesto de olhar fosse uma forma de se livrar disso, de tentar alcançar alguma veracidade ou, enfim, algum senso crítico. Aqui também, falando um pouco do livro do Saramago, no ensaio sobre a cegueira, e no livro ele descreve a cegueira por inúmeras metáforas, e que também tem um pouco a ver com a nossa proposta. O chamado mal branco, que era uma epidemia no livro, que também foi adaptado para filme, impossível de ser diagnosticada, que é usada para explicar a realidade e que se torna indiferenciada para as pessoas nas sociedades contemporâneas. A cegueira provocada pelo distanciamento, pelo egoísmo, pela insensibilidade e indiferença. A cegueira como um conjunto de representações falsas que, embora surjam na própria vivência, nas relações sociais cotidianas, podem se automizar e passar a dominar o vivido, bloqueando a apreensão da realidade e a praxis, impedindo de buscar o novo. E daí, por coincidência, o Cleomar Rocha, que também vai falar aqui, ele escreveu um texto falando sobre a cegueira desatencional, que é um termo utilizado na publicidade para falar que quando você é distraído por elementos diversos, você acaba deixando de prestar atenção em coisas fundamentais, e que no campo da política isso acaba tendo um respaldo também das fake news e do compartilhamento de notícias falsas em prol de beneficiar algum candidato. Isso, dentro a mostra que foi inaugurada na semana que antecedeu o primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil, acabou adquirindo também, pensando nessa ideia de processo de contínuo da obra, adquirindo também o caráter reflexivo acerca dessa onda de pós-verdade, qual que seria qual que seria o antídoto para isso. Então, na nossa visão, abrir os olhos, que é uma sugestão do grupo, mas também equiparado a um gesto de tortura. Abrir os olhos pode ser tão difícil quanto ter o olho cortado por uma lâmina. E é isso, basicamente. Obrigada, grupo. Nós temos 1 minuto ainda. Alguma questão? Ótimo. Na legenda descritiva do projeto, que está fixada na parede do lado da caixa, tinha explicando que a nossa ideia era incentivar as pessoas a espiarem
Então, tinha isso, que de uma certa forma acabava incitando a interação. Eu fui testemunha desse trabalho lá no Arte 17. A gente fala 16,9. Foi maravilhosa, a montagem estava muito bacana mesmo, parabéns, e o público assim ficava muito interessado, foi muito bacana, parabéns para vocês. Então, muito obrigada. Ah, tem uma pergunta? A gente, por motivos técnicos também, trouxemos a caixa de volta aqui para a USP. Então, pode falar com o grupo do Realidades, a gente pode, de repente, providenciar uma visitação à obra, mas, por enquanto, ela não está exposta. Muito obrigada, pessoal. Então, e nós vamos para a próxima apresentação.